e aí eu vou começar já nesse nosso papo, é uma aula e ao mesmo tempo é um papo, já situando o contexto, né, dessa nossa conversa. Por que nós vamos conversar sobre isso? Porque está acontecendo vários fenômenos simultâneos. Em primeiro lugar, a tecnologia está avançando muito, muito rápido. A inteligência artificial, que até alguns anos atrás era uma ideia, hoje é uma realidade e que está sendo cada vez mais espalhada de forma gratuita, acessível, universal e inexorável. Não tem volta. Vai ser. Esse padrão AI vai fazer parte da nossa existência em várias áreas, se não todas. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo uma outra revolução que tem a ver, que se chama computação quântica, que pouca gente está entendendo e está acompanhando, mas está acontecendo. E está tão revolucionária e tão explosivamente capaz de criar uma disruptura na sociedade humana, que o Google se associou à NASA para um projeto de desenvolvimento de computação quântica e pararam. Eles chegaram a um ponto que eles viram que o troço estava muito perigoso e pararam de brincar. E pararam eles, os outros que estão andando ao redor continuam. E a computação quântica está voando, não dá para frear o conhecimento humano. E a computação quântica, encontrando com a AI, com a inteligência artificial, é uma sinergia, é uma simbiose que é planetariamente significativa, se não é galacticamente significativa. Nós vamos dar um salto de nível de conhecimento, de performance, que o ser humano não estava nem percebendo que podia chegar. É aquilo que, para quem gosta de ficção científica, lá no Star Trek, os Trekkers, lembra? O Capitão Kirk, o vulcaniano, né? O Dr. Spock, não sei o quê, eles falavam de uma civilização humana muito avançada que lembra quando deu o que eles chamavam de velocidade de dobra. Eles falavam a velocidade de deslocamento espaço-tempo. Eles tinham um tipo de propulsor das naves deles que abria buraco de minhoca, criava o chamado fenômeno de Einstein-Rosen, que é um buraco de minhoca, onde eles se deslocavam em espaço-tempo e eles faziam distâncias incríveis em pouco tempo. Bom, e o tempo era obviamente relativo. E eles falavam de um tempo que a humanidade passou a ser considerada pelos outros habitantes do espaço, do universo. Existem alienígenas, segundo... Eu estou falando aqui tudo história de ficção. Os alienígenas, as outras civilizações mais avançadas, consideraram entrar em contato com os humanos. A primeira delas foi os vulcanianos, por isso que o Spock tem um papel importante, quando os humanos demonstraram que estavam tecnologicamente capazes para poder entrar em contato com civilizações avançadas, porque senão seria uma catástrofe, seria guerra, destruição, morte, enfim, o caos, a loucura total. E aí, quando que aconteceu isso? Na ficção do Star Trek, quando atingiram o conhecimento para velocidade de dobra, para criar esse buraco de minhoca, que é um fenômeno real, que é o fenômeno daqui na teoria de Einstein-Rosen, está previsto. Tá. Nós estamos, na minha humilde percepção, e eu acho que eu estou acompanhado aqui de gente muito mais capaz do que eu no mundo científico, muito perto, não da velocidade de dobra, não é isso, mas de algo que nos transporta para um patamar tecnológico, e isso é na nossa geração e é agora. Nós estamos vivendo. Isso é assim, é 2025, 2028, 2030, tá? É rapidinho, que vai transformar a civilização humana como se conhece. Então, nós somos a geração que temos essa oportunidade e a ameaça que vem junto com a oportunidade. Por outro lado, paradoxalmente, nós nunca vivemos uma época tão primitiva em relações humanas, em termos de decadência humana.
em termos de conflitos, de ameaça nuclear, de guerras estúpidas, de mortes estúpidas, de invasões injustas, de totalitarismos, de ditaduras, de regimes sanguinários, brutos, de restrição de liberdade humana, de caça aos intelectuais, de movimentos anticientíficos, de terraplanistas, de negacionistas. Nós entramos na Idade Média científica de novo. A gente já tinha saído, já tinha o iluminismo científico e voltou com uma força como nunca se viu. E hoje nós estamos diante de um momento geopolítico próximo de uma terceira guerra mundial. Agora, hoje, nesse momento. Então, imagine, nós estamos diante de um fenômeno lindo do salto tecnológico, que é por conjunção de vários fatores, e, ao mesmo tempo, um fenômeno lamentável, grotesco, primitivo, de regressão intelectual e de vida, que é essa condição humana primitiva, que é uma consequência da cabeça das pessoas. Então, aqui, eu já estou adiantando um pouco da matéria que a gente vai tocar agora, dizendo o seguinte, que muita gente fala, né? Ou, cuidado, um perigo, a inteligência artificial, ou, cuidado, e um perigo, computação quântica, tudo é cuidado. Isso tudo é ferramenta. Não, ferramenta. É que nem o martelo, cuidado com o martelo. Sim, cuidado com o martelo. Se tu pegar um martelo e bater no teu dedo, no dedo de alguém que tu gosta, tu vai causar um ferimento. Agora, o martelo não é um problema, o martelo é uma ferramenta. É quem usa o martelo. Como tudo, inclusive programação neurolinguística, é uma ferramenta. Então, é uma ferramenta especial. Vocês que conhecem os mais veteranos aí sabem muito bem do valor que tem. Mas, enfim, e a programação neurolinguística tem um valor ainda mais especial nessa quadra da nossa vida. Por quê? Porque existem as oportunidades, e a PNL nos ajuda a aproveitarmos as oportunidades na inteligência artificial, no uso da inteligência artificial. Quem tem PNL tem melhores condições de utilizar a ferramenta inteligência artificial, fazendo o que eles chamam de prompts. Prompts são comandos. Então, hoje, a inteligência artificial não é tão inteligente como parece ainda, e a gente precisa dar comandos. E os comandos, o resultado do que a gente quer da inteligência artificial é diretamente proporcional ao comando que você dá. E para você saber dar um comando ou fazer uma pergunta, você tem que ter a capacidade de organizar suas ideias para fazer ou o comando de uma forma bastante precisa ou a pergunta de uma forma bastante bem coordenada, elaborada. A PNL é um instrumento para a gente poder fazer isso. E, por outro lado, as eventuais possíveis ameaças que esses sistemas novos vão implicar, inclusive de desemprego. Muitos vamos perder nossas ocupações porque vai ter sistemas que fazem muito melhor do que a gente faz. E é inexorável, não adianta brigar com isso. Então, é possível, talvez, que você possa usar a programação neurolinguística para entender melhor o que está acontecendo, entender o timing das coisas e entender como tomar decisões de forma mais inteligentes, mais sábias, para poder se posicionar melhor nesse admirável mundo novo que está surgindo. Esse é o preâmbulo da história para vocês. Então, um mundo que, do ponto de vista tecnológico, é fantasticamente acelerado, lindamente acelerado, nós vamos ver alguns dados aí, e, por outro lado, do ponto de vista de relações humanas, de gestão de emoções, de gestão de pessoas, ele andou para trás de uma forma impressionantemente rápida e decadente. As pessoas estão mais burras, limitadas, desinteressadas, imediatistas e intelectualmente desprovidas. Eu não gosto de... Às vezes eu evito falar que as pessoas estão burras, porque as pessoas, especialmente as burras, se ofendem. Então, assim, porque quando a pessoa é inteligente, se me chamam de burro e eu acho que sou inteligente, eu vou entender aquilo como um feedback. Aí eu vou pensar, pô, o que eu devo aprender, então, para sair desse patamar que pelo menos eu estou passando essa ideia? Já a pessoa burra, não, ela fica braba e ela fica agressiva.
Então, aí ela dá o atestado de burrice mesmo. Mas então, para não ofender os eventuais burros, eu digo cognitivamente deficientes. Aí fica mais elegante. Pronto, vamos lá. Então, dito isso, deixa eu começar aqui a botar algum material para vocês que eu coletei aí nesses tempos sobre esse tema. É um tema fascinante. Garanto para vocês, vocês vão gostar. Vamos lá. Tá. Deixa eu só pegar meu pointerzinho que eu gosto. Tá aqui ele. Pronto. Vamos à apresentação. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre inteligência artificial versus inteligência natural ou humana, se vocês quiserem. Mas não é só humana, hein? Não é só humana. Tem muito bicho inteligente. Mas vamos lá: inteligência artificial e inteligência natural. E a perspectiva, ou a oportunidade, ou o papel da programação neurolinguística no meio dessa história. A inteligência artificial, a gente conhece pela sigla, né? Inteligência artificial em português é IA, né? Em inglês, Artificial Intelligence, AI. Esse vídeo que vocês estão assistindo foi gerado totalmente por inteligência artificial. Ele é baseado em um comando por texto, e que foi pedido para o sistema para gerar um voo panorâmico sobre uma cidadezinha da Califórnia na época da Corrida do Ouro. Aqui são outras cenas. Vamos lá, deixa eu interromper um pouquinho aqui. Existe sistema, tem vários, mas esse aqui é um deles, que é um mais avançado para fazer geração de vídeos de alta qualidade, de 4K, 8K, o que você quiser, chamada Sora, Sora. E esse sistema de inteligência artificial criador de clipes, ele usa imagens baseadas tanto em real, e ele cria ações com uma espécie de avatar teu, que é tu. Se tu olhar, tu vai dizer, mas sou eu. Então, ele pode reproduzir tu fazendo coisas que o programador quer. Ele cria, existe um outro que também faz isso, e ele também faz, ele cria a voz baseada num banco de memória de voz. Então, o teu avatar, que tem a tua imagem, também fala com o teu timbre. E ele vai agir e vai falar o que o programador quer. E tu, que é tu vai olhar para ti e vai dizer, mas sou eu. Só que não é tu. Então, esse sistema está proibido aqui nos Estados Unidos para ser usado em campanha eleitoral, porque isso pode causar distúrbio na eleição. Isso vai criar falsas verdades ou mentiras absolutas. Então, a primeira coisa que foi para o saco com a inteligência artificial e com o avanço tecnológico é a verdade. A verdade já andava fraquinha, estava bem doentinha, estava na CTI. Acabou, morreu. Hoje nós não sabemos. Quando tu recebe uma ligação e falam contigo com a voz que tu conhece, tu não tem como saber se aquela pessoa, sistema, está falando contigo, é realmente aquela pessoa. Um familiar teu, filha tua, fala contigo, te pede alguma coisa com a voz dela ou dele.
tu não tem segurança de que aquela entidade, aquilo que está falando lá, é de fato um ser humano que tu conhece. É muito perigoso, muito propenso para todo o tipo de trama e golpe, tá? E de invenção de verdades. As verdades estão sendo fabricadas. Não tem mais verdade, verdade. E aí nós estamos com um problema sério, porque a liberdade depende da verdade. E até algum tempo atrás, a liberdade, do ponto de vista geral, dependia de uma imprensa livre que pudesse verificar fatos e divulgá-los. Hoje a imprensa não é mais livre, os fatos, quando chegam na imprensa, são manipuláveis e, eventualmente, não são checados e aí acabam caindo no nosso colo. Isso quando nós vamos acessar a imprensa, porque na maioria das vezes a gente é informado por redes sociais e por bolhas de conteúdo. A gente troca informações com os parecidos conosco. Então, eu sou, não sei do qual, eu sou dos, eu vou falar em futebol, que aí eu não brigo com ninguém. Eu sou colorado, então eu só recebo informação que tem a ver com os colorados. Ou eu sou gremista, então eu só recebo informações para a cabeça de gremistas, entre os gremistas. Isso cria bolhas de perpetuação de verdades que não se comunicam umas com as outras. É uma ameaça terrível à liberdade e à democracia. Mas estamos vivendo essa realidade, tá? Só para ilustrar isso para vocês. Doutor, Vamos, entrando diga. num adendo, isso que tu comentou, não sei se tu viu, acho que teve um golpe na China, que o pessoal fez assim, eles usaram inteligência artificial se passando pelos donos da empresa. E pediram, não, aqui eu sou o chefe, eu sou o dono, tá aqui, pode depositar 200 milhões na conta do fulano. Não, mas pode, sou eu, tô aqui, tô fazendo vídeo chamada, sou eu, sou o Pode chefe, tô aqui gravar, é isso vendo, aí, isso tá aí. gravado, pode depositar, que nem um Zoom aqui nós estamos fazendo. Ó, Isso, falou financeiro, deposita lá. E depositaram, isso, um baita golpe milionário aconteceu com é isso inteligência aí, artificial, é isso aí. né? Tanto É, pro bem quanto pro mal, né? exato. Não, e outra, tu pode pensar assim, mas então vamos fazer biometria. Mas a inteligência artificial está fazendo biometria. Já está conseguindo reproduzir a biometria. A cara, a imagem já está resolvida. Impressão digital tá prontinho. A voz também. Então, assim, daqui a pouco, como é que vai fazer? É, Tá? eles falam que, por enquanto, assim, se tu quer identificar uma pessoa, tu passa a mão na cara, que a inteligência artificial ainda dá uns problemas e eu fazer assim, ele Ok, começa a dar uns quadriculados, por ok, enquanto. ok, Mas, exato, né, daqui a exato. pouco, daqui 1, 2 anos, daqui a pouco não é problema. Não 2 anos, 2 meses. É muito É, pode ser. rápido. É muito, muito rápido. Isso aí já era. Entendeu? Esse é o problema. Então, daqui a pouco, como é que eles vão descobrir se a gente é humano ou não? Para tu provar que tu é humano, tu tem que saber quantas bicicletas tem numa imagem. É, bem isso. Cara, então tá Lógico. complicado, tá complicado. Hoje ainda a inteligência artificial não tem bom humor. Eles não conseguem ainda, os sistemas ainda não são suficientemente dotados para ter bom humor. É Então eles bem não sarcasmo. riem de si mesmos. É. A gente brinca com a gente acha graça das bobagens que a gente faz. Essa é a nossa característica mais importante nesse momento. É rir de si mesmo. Mas eu conheço seres humanos que não conseguem rir de si mesmos. Então, aí é um problema. Mas vamos lá. Então, vamos adiante. Esse é o fascinante. Outra coisa, deixa eu só interromper um pouquinho aqui, só para comentar com vocês. Inteligência artificial na área médica é estúpido o que está acontecendo. A inteligência artificial, além de fazer diagnóstico, muito melhor do que os médicos, especialmente na área de imagem. Tá? Na área de imagem é uma loucura. Mas, assim, hoje, na área molecular, a inteligência artificial já está próxima, assim, praticamente resolvido, de conseguir ter a capacidade de sintetizar novas moléculas. A molécula é o tijolo básico de tudo. A inteligência artificial, o programador vai dizer: eu quero criar um objeto, um ser, algo que tenha as seguintes características. A inteligência artificial dá a fórmula molecular necessária para criar. E daqui a pouco, com impressoras 3D, biológicas, etc. e tal, células-tronco, cultivo de células e não sei mais o que, nós estamos na iminência de criar, de sermos deuses, entre aspas, de criação de entidades, ou coisas, ou objetos, ou até vida.
Então, estamos muito perto de uma grande revolução. Criar remédios que nunca existiram, criar fórmulas moleculares para doenças que nós não temos solução. E nós estamos muito perto disso aí. Bom, dito isso, esse é o lado bom que eu estou falando, né? Não é o lado ruim. Vamos lá. Está aqui, vamos lá de novo. Então vamos lá, vamos para alguma coisa de conceitos, porque nem todo mundo está acostumado com esses conceitos. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é um campo multidisciplinar que estuda como que máquinas e programas computacionais são capazes de reproduzir o comportamento humano na tomada de decisões e na realização de tarefas. Em resumo, a inteligência artificial estuda como que sistemas não humanos podem ser humanizados e, eventualmente, ultrapassar os humanos. Como é que começou essa história? Em 1950, um cara chamado Claude Shannon, ele foi um dos precursores nessa história, ele criou um programa lógico para ensinar um sistema, portanto, a jogar xadrez. Basicamente foi isso que ele fez. Então, ele tinha jogadas, o programa respondia ao tipo de jogada que ele fazia. Mas era muito estanque, muito pouco flexível, não tinha jogo de cintura nenhum. Arthur Samuel, aí mais adiante, em 1952, andando nesse conceito, nessa nova avenida, criou um jogo de damas inteligente, que conseguia aprender a jogar com o oponente. Cada vez que acertava e cada vez que errava, ele ia fazendo, o próprio sistema ia aprendendo e ia aumentando a sua capacidade, a sua competência, a ponto de ficar imbatível. Era o início de um troço chamado Deep Learning e Machine Learning. Aí são conceitos novos que vão aparecer daqui a pouco. Mas o cara que realmente batizou inteligência artificial o nome e deu origem à disciplina era um professor de Stanford, da área de cognição, ele era um engenheiro, mas ele dedicava a sua atenção para a área cognitiva, o John McCarthy, ele é da Stanford University, ele cunhou o nome inteligência artificial durante uma palestra que ele deu em Dartmouth, no Dartmouth College, 1955. Notem, esses conceitos todos são muito antigos. Isso não é pouco tempo, é muito tempo, é 69, 70 anos, é bastante tempo. E depois desenvolveu, isso aí não parou mais, eu só estou dando a origem histórica. O que realmente a inteligência artificial faz? Ela basicamente faz o seguinte: você alimenta ela com dados e ela só pode ter desempenho se ela for alimentada com dados. Por isso, a qualidade do desempenho de qualquer sistema depende da qualidade dos dados que você fornece para ele. O ChatGPT, por exemplo, tem um ponto de corte. E esse ponto de corte, 2021, ele limita muito a competência do ChatGPT, porque dali para frente, em tempo real, ele não consegue fazer nada. Mas ele tem acesso àqueles dados que foram inseridos nele até 2021. O que mais faz a inteligência artificial? Interpreta as informações, então ele captura dados com a qualidade que a gente der para ele. Ele tenta conjuminar, correlacionar, categorizar e identificar padrões. Então, ele vai interpretar segundo alguns parâmetros e vai padronizar aqueles dados colocados lá. E aí vem o salto, e aqui é onde a inteligência nasce. Até aqui, qualquer computador não muito inteligente pode fazer, mas aqui a inteligência nasce. Ele, com tudo isso aqui, vai fazer o que se chama de learning, e continuado, aprendizado. Então, ele vai fazendo em si mesmo um upgrade de circuitos, de formas de interpretar, de categorizar e de usar os dados lá dentro, através de três processos básicos: machine learning,
redes neurais e a lógica fuzzy. Lógica fuzzy, só para quem não entende um pouco do inglês, existe a lógica linear, a lógica 1, 2, 3, 4, e, portanto, tem uma sequência que eu posso esperar. A lógica fuzzy, ela não respeita a linearidade, ela dá saltos, ela trabalha no caos. E como é que funciona a inteligência artificial? Ela funciona com 3 processos básicos. E aqui é muito curioso para nós que trabalhamos com programação neurolinguística, porque o primeiro processo, o mais importante processo da inteligência artificial, se chama NLP em inglês, NLP, NLP em inglês, que é Natural Language Processing, mas em português fica processamento da linguagem natural, que é PLN. Mas em inglês é NLP. Quando a gente procura aqui nos Estados Unidos qualquer coisa de NLP, hoje, cada vez mais a gente cai na área de inteligência artificial, que não é separada da PNL que a gente conhece. Tem a ver, mas não é exatamente a mesma coisa. É o processamento da linguagem natural. A nossa PNL também faz isso. Algoritmos. A inteligência artificial funciona com algoritmos. O que são algoritmos? São códigos, são linguagens de programação, portanto, comandos sequenciados de programação que visam um resultado, um objetivo. E modelos de inteligência artificial diferenciados. E aqui eu quero gastar um pouquinho de tempo só para vocês se amansarem nos conceitos. 3 tipos básicos de inteligência artificial existem hoje, que são 3 estágios de inteligência artificial. O primeiro estágio, também conhecido como inteligência artificial, são computadores que podem imitar o comportamento e o intelecto humano. Esses sistemas de atendimento bancário, que você fala, às vezes por WhatsApp, às vezes por telefone, tem alguém lá, uma voz, que responde para você e é uma inteligência artificial, não é humana. Tá? Isso está no estágio 1. Tem o estágio 2, que é mais avançado, é a machine learning. Bom, a machine learning já é diferente, é uma máquina que aprende. São uma série de algoritmos de diferentes complexidades, algoritmos estatísticos que permitem a implementação da inteligência artificial através do uso dos dados inseridos. Então, ele não fica parado só respondendo de acordo com um determinado protocolo básico. Ele tem a liberdade de extrapolar. E tem o estágio 3, que é o Deep Learning, que é um tipo de machine learning que segue um padrão, imita redes neurais humanas. Então, é um tipo de machine learning que vai fazer uso de algoritmos numa intrincada rede neural que vai permitir processos muito parecidos com os humanos. Quando você usa a Siri, o Siri, a Alexa ou a Cortana, o que você está fazendo é usando a inteligência estreita, inteligência artificial modelo estreito. É a mais limitada que tem. São sistemas de inteligência artificial desenhados para determinadas tarefas ou problemas específicos. Funcionalidade muito específica, muito limitada. A gente vê que tem muitas dificuldades nesses sistemas de comandos de voz. Mas é o que temos hoje e vai evoluir, vai melhorar. Existe uma coisa chamada inteligência artificial general, ou genérica, que é uma inteligência artificial mais parecida com a humana e mais capaz de aprender, evoluir e até raciocinar e ter lógica na sua resposta. Quais são os expoentes desse tipo de inteligência geral, inteligência artificial geral? A IBM tem o sistema Watson. O Watson está em tudo. Vocês vão no Moinhos de Vento em Porto Alegre, fazem um exame, o exame é gerenciado por Watson, por um subsistema do Watson. Vocês vão no laboratório Fleury, a maior parte dos exames, pelo menos os mais requintados, os mais refinados, são gerenciados por inteligência artificial. Os bancos, onde vocês forem, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú,
pode ter certeza, todos os dados são tratados por inteligência artificial. O chat GPT, o 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, o 5.0 que vai vir daqui a pouco, é tudo por aqui. Ainda é um nível da inteligência artificial geral. Tá? E agora nós vamos entrar no campo da ficção científica, que está ali na esquina. Está ali na esquina. É para agora. Inteligência artificial super, ou Artificial Super Intelligence. É a inteligência artificial com capacidades intelectuais que vão ultrapassar as humanas. Hoje é a Skynet, isso é ficção, é lá da TV. E o Jarvis, que é aquele do Homem de Ferro. Tá? São exemplos que da ficção vão chegar em seguida para nós e que tem a ver com esse tipo de padrão, que é inexorável, vai chegar. Comparando inteligência artificial com inteligência humana, um pequeno paralelo aqui, vocês podem entender o seguinte: a inteligência artificial foi criada por inteligência humana. A inteligência humana foi criada por quem? A resposta que vem é por uma inteligência superior. Há um desenho da nossa inteligência que é muito maior do que a nossa inteligência, que nos criou. Para alguns a gente chama de Deus, para outros a gente chama de desenho criativo superior, que a gente não sabe ainda entender como. A inteligência artificial é rápida, a inteligência humana é lenta. A inteligência artificial é objetiva. A inteligência humana pode ser subjetiva. A inteligência artificial é absolutamente precisa, específica. A inteligência humana é confusa, é imprecisa. A inteligência artificial usa, para fazer o que precisa, a cada operação, 2 watts. A inteligência humana usa 25 watts. Gasta muito mais energia. A inteligência artificial é muito pouco flexível. A inteligência humana é muito flexível, se adapta com facilidade a ambientes mutantes. A inteligência artificial é ruim em multitarefas, ainda. A inteligência humana é muito boa em multitarefas, especialmente as mulheres, os homens nem tanto. A inteligência artificial é pobre em relações, em soft skills ou habilidades sociais. A inteligência humana é extremamente rica e bem dotada em habilidades sociais. Mas está perdendo, por conta das redes sociais, as pessoas estão interagindo cada vez menos de forma humana e muito mais de forma digital. A inteligência artificial não tem ainda autoconsciência. Ainda. A inteligência humana tem autoconsciência. A inteligência artificial visa a otimização de tudo, processos, comportamentos, respostas. A inteligência humana tem a capacidade incrível da inovação. A inteligência artificial está chegando perto disso, mas ainda não chegou. Então, em resumo, a inteligência artificial, o que ela faz? Ela pega dados que eventualmente estão desconectos, ela transforma, categoriza, agrupa, padroniza em diferentes grupos de dados que podem ter algum tipo de relação e ela cria esses novos padrões e relações de uma forma útil, transformando esses dados em padrões úteis que podem gerir soluções, decisões e ações. Vamos lá. Aí vem a brincadeira, né? Tem gente que tem medo disso. E tem gente que não, que ao contrário, não só não tem medo disso, como até dá as boas-vindas. Por quê? Porque a inteligência natural está devendo. Eu vou te citar aqui 2 que eu acho meus gurus aqui da área de investimentos. O Charlie Munger acabou de falecer há pouco tempo atrás, era o braço direito do Warren Buffett. Os 2 são geniais, são geniais. Eles são muito bem dotados. Enfim, e aí, o que diria o Charlie Munger, que é um dos mais inteligentes caras que eu conheci? E na área de investimentos nem se fala. Na vida também. Perguntaram para ele sobre esses robô tradings. Tem os robôs que fazem negócios,
de compra e venda de papéis e derivativos, etc. e tal. E aí a inteligência artificial, obviamente, está entrando no mercado de bolsa de valores e está revolucionando em todos os aspectos. E aí perguntaram para ele, e ele é um velho conservador dos investimentos. Perguntaram para ele o que ele achava da ameaça da inteligência artificial nos investimentos. E ele respondeu: eu gosto da ideia de usar inteligência artificial, até porque estamos em falta da coisa real. Ou seja, com um mundo de gente com pouca inteligência, que venha a artificial para pelo menos nos ajudar. Mas é óbvio que ele estava brincando. Nem ele acreditava muito que a inteligência artificial seria o que está começando a ser. Aí tem uma consultoria chamada Gartner, uma consultoria de inovação e tecnologia, muito celebrada, muito famosa. E ela criou esse conceito do hiperciclo de novidades, de novas ideias. Então, entre as expectativas e o tempo, as novas ideias têm um gatilho da inovação, a hype é a febre, né? É quando todo mundo quer, olha a revolução, todo mundo quer. O pico das expectativas infladas e aí a caída da decepção e o vale da desilusão. Então, todo mundo acha que vai ser, não é, e aí fica todo mundo decepcionado. E depois, devagarzinho, a rampa do amadurecimento vai levar a um platô da produtividade. E aquilo que era uma grande revolucionária inovação vai ter o seu lugar, mas não era exatamente naquele pico que todo mundo achou. Isso, aplicado à inteligência artificial, pela Gartner, dá para entender um bocado das coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. Então, em algum momento, aqui começou a inteligência artificial. Em algum momento, todo mundo jurou que ela ia tomar conta, ia ultrapassar o ser humano, que não sei o que, não sei o que, e várias coisas estão acontecendo nesse momento. E aí nós estamos aí, inteligência generativa, etc. e tal. Nós estamos prontos para ter uma decepção. A qualquer momento, essa decepção vai acontecer. Isso não quer dizer que a inteligência artificial não vai funcionar. Muito pelo contrário, ela vai funcionar, só que tem que ter amadurecimento para que ela tenha aplicação prática, correção. Eu aqui vou dar um exemplo para vocês, bem particular, bem meu. Eu peguei o chat GPT. Assim que a Miriam, a minha filha, ela é ligada. Tá? E ela foi lá em Austin, Texas, no ano passado, e lá só se falava em chat GPT. Aí ela veio aqui nos visitar, aqui onde eu estou, Miami, e aí ela, olha, tu tem que ter, tu tem que ter e tu tem que ter, porque vai mudar a tua vida. Eu digo, então tá, eu estou aberto, eu sou um cara curioso, sou extremamente curioso. Então, aí acessei o chat GPT. Realmente, é incrível, é fascinante. Como brincadeira, então, nem se fala. Aí, de repente, eu resolvi levar a sério. Digo, bom, vamos lá. Eu fiz algumas experiências e ele não me deu nada que eu não soubesse, nada que foi além do que já se conhece. Até porque ele nem pode fazer nada que não se conhece, porque ele é baseado no dado que colocaram para dentro. Mas aí eu resolvi verificar porque tinha uma notícia. Meu filho mais velho, o André, que trabalha com ciência da computação, me disse: vai com calma, tu não é da área, tu é muito burro, né? E eu fiquei bem feliz que ele me chama de burro, e tu vai fazer bobagem, porque isso aí não é bem assim como estão dizendo. Vai com calma. Aí eu digo, tá, vamos lá. Então, aí ele me deu alerta, ó. O sistema é tão mal alimentado e mal gerenciado que ele, quando não sabe, inventa, ele mente. Eu digo, pô, mas só o que me falta é ter um sistema computadorizado que mente. O ser humano já mente sozinho, não precisa de ajuda. Aí eu entrei no chat GPT, vocês podem fazer essa consulta. Eu consultei quem é o autor do livro Pensamento em Mudança, Desmistificando a Programação Neurolinguística. Enter. Sabe qual é a resposta que eu recebi? Richard Bandler. Eu fiquei muito orgulhoso. O Richard Bandler fez plágio do meu livro, segundo o chat GPT. Mas aí eu achei, não, vai que o meu prompt não foi adequado. Então eu coloquei quem é o autor brasileiro que escreveu o livro Pensamento em Mudança, Desmistificando Programação Neurolinguística, editado em 1993 pela editora LPM. Enter.
voltou. Richard Bandler, convicto, não deu nem dúvida. Cara, se nem eu não consigo ter resposta para algo que eu tenho absoluta convicção, porque fui eu que escrevi. E o troço mente, distorce, adapta. Então aí eu boto um pé para trás. E isso está acontecendo. Isso faz o processo ainda acontecer. Deixa eu só. Opa, fechou o meu. é, Coisas da tecnologia. Vamos lá. Então, assim, dá para confiar? Não. Mas dá para aprender? Dá. Dá para brincar? Dá. E dá para esperar que aquilo melhore, que evolua? Claro, lógico. É uma tecnologia que está entrando e está amadurecendo. Isso que eu falei para vocês foi feito em, vamos lá, meses atrás. Provavelmente, se eu fizer hoje, é capaz de um sistema dizer assim, não sei, tá? Mas ele não vai me mentir dizendo o ponto de corte, não sei o que aconteceu conosco de 2021. Não, mas o meu livro foi escrito em 1993 e como eles dizem que alimentaram o chat GPT, supostamente foi alimentado por dados disponíveis na internet. Essa é a informação que deram. Então, assim, esse dado está disponível na internet. Eu não vejo nenhum problema. Então, realmente, não sei. Vamos lá. Só um pouquinho. Ok. Vamos lá. Vamos colocar aqui de novo. Vamos compartilhar de novo. Ok. Aqui está o meu pointer. Está lá. Pronto. Então, daqui nós vamos partir agora para um outro terreno, que na verdade não é um outro terreno, é o mesmo terreno. De onde é que vem a inteligência artificial, a computação quântica, e eu vou acrescentar a programação neurolinguística? Vem de uma área comum chamada cibernética. Então, se você quer entender inteligência artificial, você tem que entender cibernética. E se você quer entender inteligência humana, você tem que entender cibernética, porque ambas são ciberneticamente criadas e são ciberneticamente passíveis de modificações, de intervenções, enfim. E se você quer entender programação neurolinguística como ferramenta de mudança, de transformação, de inteligência, você vai ter que aprender sobre cibernética. Obviamente que a nossa conversa de hoje não vai esgotar o tema, isso aí é coisa para mais adiante no próprio curso, quando o curso desenvolver, mas vamos dar uma introduzida ao tema. O que é a cibernética? Cibernética, resumo, tá bem resumido, é o estudo de como sistemas se organizam para terem melhores resultados. Então, sejam organizados de fora, sejam organizados de dentro, qualquer sistema para ter melhor resultado, ele tem processos. A organização desses processos é o nome da ciência chamada cibernética. Então, a cibernética estuda como otimizar processos para obter resultados. O cara que criou esse tema, esse termo, foi o Norbert Wiener, em 1948. Vejam como as coisas acontecem muito perto, né? Enquanto a inteligência artificial nascia em 55, 10 anos antes, quase um pouco menos de que 10 anos antes, o pai da cibernética já falava sobre as coisas. E ele trazia esse conceito. O Wiener era um matemático que também se interessava em integrar a matemática com a filosofia. Olha que loucura. E aí ele acabou entendendo que existia um campo para ser desenvolvido, que é o estudo dos processos inteligentes, que são regulados para a obtenção de melhores resultados. Basicamente, ela se apoia na seguinte ideia: qualquer sistema pode vir de uma simplicidade até uma complexidade. Uma simplicidade não precisa muita regulagem para ser operado.
para obter o resultado desejado. Já uma complexidade precisa ter uma operação mais sofisticada, um controle de variáveis maior, porque tem mais variáveis para controlar. E quando a complexidade atinge um determinado nível crítico, aí o sistema tem tanta complexidade que é preciso desenvolver uma série de sistemas para controlar os sistemas. São meta-sistemas de controle, para que as variáveis fiquem equacionadas e o resultado não se comprometa. Isso aí, basicamente, é a origem, por exemplo, da sinalização de trânsito, que cada vez mais é controlada por sistemas inteligentes, que têm algoritmos, que são reguladores desse tipo de coisa. Então, aqui nos Estados Unidos tem muito, no Brasil também tem, mas não sei se é tanto, sistemas que têm câmeras que leem a quantidade de veículos que se aproximam num raio de visão da câmera, e conforme o número de veículos que se acumulam, ele vai gerenciando os sinais que fecham ou que abrem, conforme a necessidade do fluxo. E quando ele fecha um, ele abre o outro, quando ele fecha o outro, ele abre o outro, e assim por diante, por sensores que dão input, que dão um sinal, que vão alimentando os dados até que o sistema vai tentar otimizar aquilo que é o fluxo de trânsito. A cibernética estuda a regulagem de sistemas de menor para maior complexidade. O nosso DNA é um sistema que tem uma complexidade incrível e que é ciberneticamente gerenciado. A hora de que um gene tem que ser ativado ou desativado, a hora que ele se expressa ou não se expressa, a hora que uma doença acontece por erro de expressão genética ou por uma recuperação, então a saúde acontece por uma expressão genética, é tudo regulado ciberneticamente. A biologia do DNA é ciberneticamente regulada. Existe um sistema natural de biofeedback que regula. O cosmos, as galáxias que vocês veem lá à direita, é um sistema de alta complexidade e, portanto, ele é regulado também. E existe uma série de variáveis e de processos que vão regular. Então, a galáxia ela não está daquele jeito porque ela quer, ela está daquele jeito porque existe uma série de condições e uma série de regras, uma série de processos que fazem ela ter aquele tipo de desempenho, aquele tipo de performance. O ar-condicionado da tua casa, o termostato, por que ele consegue botar a temperatura que tu quer? Porque existe um sistema cibernético que atua dando um limite para cima e para baixo da temperatura que tu admite para aquela casa naquele momento. O teu corpo é todo ele um monte de sistemas de regulação, de feedback, de ativação e de desativação, de inibição e de ativação. O nosso corpo humano, a nossa saúde, é o melhor equilíbrio entre ativações e inibições de vários processos, desde as células até os órgãos, dos órgãos até todo o sistema. Então, aqui eu estou falando de cibernética de primeira ordem, tá? O que é cibernética de primeira ordem? O termostato é um bom exemplo. Eu quero colocar o termostato em 68 Fahrenheit ou 23 centígrados, como você preferir. Tá. Então, eu coloco o termostato aonde eu quero. E o aparelho, que é meio burro, ele vai fazer uma série de processos para chegar lá no lugar que eu queria. Aí tem um troço chamado cibernética de segunda ordem. E aí muda o padrão. Diferente de um termostato, a mente humana é um sistema que constrói e regula a si mesma. Vamos de novo. A nossa cabeça, ela cria regulagens para si, para que ela funcione melhor. Então, ela se autorregula. O nome, a tradução disso aí que eu estou falando, pode chamar de cibernética de segundo grau ou aprendizagem. Aprender é exatamente isso. Cibernética de primeiro grau, de primeira ordem, é sistemas controláveis de fora. Cibernética de segunda ordem são sistemas autônomos que não dependem de programador.
A nossa mente é autônoma. Nós nos autorregulamos. Ah, doutor, mas isso quer dizer que a gente não pode ser programado por alguém de fora? Pode, podemos sim, alguém, se a gente der permissão. Alguém de fora pode fazer a nossa cabeça. Agora, tipicamente, nós somos dotados da capacidade autônoma de criar novos mecanismos incrementais para que a gente funcione melhor. O nome disso é educação. A educação é o sistema, a aprendizagem é a consequência. Enquanto isso, os sistemas estanques, robóticos, etc. e tal, são controlados por programadores. Aonde que está a inteligência artificial? Ela está saindo da primeira ordem e entrando na segunda. Nesse exato momento que nós estamos falando, já tem experiências de AI que são autoprogramáveis, elas aprendem consigo mesmas. Aplicações da cibernética, várias. Não vou nem cansar vocês. Várias. Olha a quantidade, tá? Aonde você vê algum tipo de operação que tem complexidade e que tem processo, você vai aplicar os princípios cibernéticos para operar melhor aquele processo. Aí, na área do comportamento humano, na área humana, na área da sociedade, um dos pais da cibernética aplicada ao comportamento humano foi esse cara aqui. Genial. Um dos precursores da cibernética humana, o Gregory Bateson. E ele deu essa frase aqui que eu considero lapidar. A cibernética é a maior mordida do fruto da árvore do conhecimento que a humanidade tem dado nos últimos 2000 anos. E ele escreveu vários livros sobre isso. Entre eles, eu destaco esses aqui. Tá? São excelentes para quem quer aprofundar, quem quer entender a origem da programação neurolinguística. O Gregory Bateson é o pai, é um dos pais da neurolinguística. A neurolinguística não existe sem o Gregory Bateson. A neurolinguística não é nada mais, nada menos do que a aplicação dos conceitos de cibernética à mente humana, ao modo como a gente pensa, ao modo como a gente se comporta, ao modo como a gente se comunica. Então, agora sim, agora vamos falar de programação neurolinguística. Deixa eu ver se algum de vocês. Deixa eu ver quem é que está aqui a bordo. Tem gente velha, tem gente veterano, eu estou vendo aqui o nome das pessoas, e tem gente nova, que eu não sei se tem conhecimento de PNL, mas alguém aqui presente hoje à noite sabe o que que é a tradução de programação neurolinguística, o que que significa? Não estou perguntando para os veteranos fica quieto. Mas algum novo tem ideia o que que significa? Programação neurolinguística? Não, né? Ou tem? Então vamos lá, vou te traduzir isso aí. Eita, peraí, escapou. Epa, agora sim. Programação neurolinguística. Deixa eu só botar aqui meu pointer. Ele, peraí. Tá aqui ele. Pronto. Programação neurolinguística. Ah, deixa eu interromper um pouquinho. Não ficou legal. Hum, tá. Neuro, o modo como a gente usa os canais de comunicação, tá? Então, os canais sensoriais, deixa eu pegar aqui, para só um pouquinho que me escapou de novo. O meu pointer não tá legal. Eita, hoje tá.
levando um baile aqui do equipamento. Compartilhar. Vamos de novo. Agora sim. Vamos de novo. Pronto. Agora sim, meu pointer está aqui. Agora sim. Ok. Vamos lá. Então, neuro. O que é neuro? O modo como a gente usa os canais sensoriais para tentar entender e criar e entender a experiência que a gente faz do mundo. Neuro é a maneira como a gente representa o mundo. Linguística, comunicação, a maneira como a gente organiza a transmissão do que a gente acha que está acontecendo e do que os outros nos dizem que está acontecendo. É a maneira de se comunicar para fora e para dentro. Linguagem. Programação. Programação é a própria cibernética. É o resultado entre a interação do código de linguagem, a sintaxe, tá? Com a representação mental da realidade. Então, como é que eu programo? Eu uso linguagem para qualificar, mudar, melhorar, enfim, modificar a representação neurológica do mundo que eu acho que estou tentando fazer. Essa é a definição de programação neurolinguística. Uso da linguagem verbal e não verbal para afetar a representação mental e, com isso, obter mudanças. Vamos lá. Imagina uma fatia de limão, como tu está vendo aqui na tela. Bem fininha, recém-cortada. Está suculento, ainda está soltando o sumo. Coloca essa fatia de limão embaixo da língua agora. Ok? Alguém já está salivando? Tá, né? Mas como? Tu não tem limão embaixo da língua. Eu sei. Mas tu ouviu eu falando e tu representou mentalmente, enquanto tu ouvia, para fazer sentido com as minhas palavras, o que eu disse. E o que eu disse foi sedutoramente influenciando a tua experiência, ao ponto de tu reagir. Na dúvida, vamos lá, o troço é meio amargo mesmo. E aí tu começou a salivar. Até eu estou salivando aqui enquanto te conto essa história. Vamos adiante. Ok, vamos lá. Isto é a aplicação básica da programação neurolinguística em ação. Tá? É um exemplo bem banal. Outro exemplo. Não pense num elefante de cor rosa usando óculos. Mas é certo que tu pensou nesse troço aí. Se não foi esse, foi parecido. Por quê? Porque tu ouviu eu falando e tu tenta representar o que eu digo. Então eu estou influenciando o teu pensamento usando as minhas palavras. Até aqui é uma brincadeira, não vai mudar a tua vida, mas mostra o poder de como ouvir alguém falar pode mexer com o modo como eu penso. E mexendo com o modo como eu penso, pode ter consequências. Digamos que tu está querendo cortar a gordura da tua comida. Eu vou te propor dois tipos de iogurte. O A tem 20% de gordura. O B tem 80% sem gordura. Qual o iogurte que tu escolhe? Essa pesquisa foi feita numa universidade, 89%, para não dizer 90%, tá? Para não ficar com o número mentiroso, escolheu a opção B, sendo que as duas são exatamente iguais. Mas é o modo como eu faço a pergunta e induz a resposta. Então, vamos lá, vamos fazer um resumo da ópera aqui. Como é que a gente forma pensamento? A gente forma pensamento assim, ó. Lá fora, na realidade, tem um monte de estímulos sensoriais. Tem coisa para ver, ouvir, sentir, cheirar e degustar. Nós temos a pele, que tem canais sensoriais. Nós obtemos essa informação e colocamos para a nossa inteligência natural processar. E quando nós processamos na nossa mente aquilo que a gente acha que está lá fora, a gente faz pensamentos que viram memórias, que depois são agrupadas, armazenadas, relacionadas e criam padrões de memórias e que têm uma base sensorial.
Também lá fora tem algo para ver, ouvir, sentir, degustar e cheirar. Aqui dentro tem algo que eu penso, vendo, ouvindo, sentindo, cheirando e degustando. Mas ainda tem mais uma característica que lá fora aparentemente não tem. Aqui dentro eu tenho um processo humano, aparentemente isso é restrito ao ser humano, de palavras, de códigos, de linguagem, que são associados à representação de realidade. Eu represento a realidade sensorialmente e coloco um código para definir a representação, a tal ponto que eu só guardo memória na minha cabeça se tiver palavra para definir. Se não tiver palavra, não guardo, aquela memória não vai ficar. Aí vem um princípio da programação neurolinguística, que é a aplicação da cibernética. Se eu consigo intervir, ou eu mesmo, comigo mesmo, ou alguém para mim, se eu consigo alterar a maneira como eu represento a realidade, ou a maneira como eu coloco a palavra que representa aquilo, ou as duas coisas, se eu conseguir mexer nessa estrutura, eu mudo as consequências do que eu estou vivendo a cada momento. Aquilo que eu tenho como consequência, seja um comportamento, seja uma decisão, seja uma emoção, seja o que for, pode ser sensivelmente alterado se eu conseguir mexer na maneira como eu represento a realidade e como eu codifico ela linguisticamente. Vou te dar um exemplo disso. Dois filhos de um pai alcoolista. Um vive a vida como bêbado. O outro torna-se um empreendedor bem-sucedido. Pergunta: por que você é desse jeito? Ambos respondem: porque meu pai era alcoolista. A diferença do comportamento deles, na verdade, não é o conteúdo, não é a novela, não é a história. É a maneira como cada um interpretou, codificou e armazenou aquela representação que é de cada um. Isso é individual. Deixa eu dar uma pequena paradinha aqui, dar uma respirada com vocês e verificar se está tudo bem por enquanto. Dúvidas, observações, críticas? Estou dizendo alguma coisa que vocês não sabem? Está tudo tranquilo? Ok, vamos adiante. Hum, vamos de novo. Tá, agora estou hábil. Ok, vamos lá. Pronto. Então, aqui um resumo para quem não sabe, tá? Tem gente aqui que sabe, sabe muito. Para quem não sabe, o cara que criou a programação neurolinguística, quando eu falo criou, porque foi criada, ela foi uma nova disposição de um conhecimento que estava lá, mas ninguém pegava e organizava daquele jeito. Então, o cara foi o jovem estudante da UCLA, a Universidade da Califórnia, base Santa Cruz, chamado Richard Bandler. Na época, um estudante de cibernética, que não se chamava cibernética, mas ele estava começando. E ele estava muito curioso em aplicar a ferramenta cibernética no comportamento humano. Ele, Richard Bandler, foi muito influenciado por Gregory Bateson, o pai da cibernética comportamental, e Norbert Wiener, o criador da cibernética, que deu origem a tudo. Esse era o ambiente, o caldo de cultura que despertou uma curiosidade disruptiva na cabeça desse jovem estudante, Richard Bandler, que foi atrás de tentar aplicar aquilo que ele conseguiu entender da influência desses dois e de outros, mas principalmente desses dois. Ele foi atrás de alguns gênios da época disponíveis para ele. Ele foi atrás do Fritz Perls, criador da Gestalt, da Virginia Satir, da terapia de família,
terapia sistêmica, e do Milton Erickson, da hipnose ericksoniana. Para começar, eu estou aqui resumindo, bem resumido. E ali ele coletou material vastíssimo e começou a aplicar esses padrões de uma forma, de uma organização nova e disruptiva, e aquilo chamou a atenção, e aí foi, por um tempo, associado ao John Grinder, professor de linguagem, de linguística da UCLA. Essa parceria não ia durar muito, porque eles são muito diferentes. O Richard Bandler é criador e o John Grinder é organizador. Os dois muito bem dotados, muito capazes, muito inteligentes, mas eles são diferentes. Então, o Richard Bandler se separou do John Grinder depois de um tempo, mas enquanto estiveram juntos, eles formataram a estrutura do que hoje a gente conhece por programação neurolinguística. O Bandler criou a marca dele, NLP, Society of Neurolinguistic Programming, NLP, Richard Bandler, Bandler and Associates. E o John Grinder criou uma outra marca, que no início ele nem podia usar a palavra NLP, e ele criou, então, o New Code, o nome da estrutura que ele criou, que é a programação neurolinguística igualzinha, mas assim, com um pouquinho de charme do John Grinder, mas é a velha programação, e ele criou, então, o New Code, e ele criou um selo dos treinadores que pagam royalty para ele, enquanto o Bandler criou esse selo dos treinadores que pagam royalty para ele. Aí virou uma coisa bastante comercial, por óbvio, o óbvio ululante. Tem uma galera de alunos iniciais, aqui a tela não esgota, tem mais gente, tá? Mas aqui nessa tela tem os que eu conheci. Alguns eu conheci muito. Outros eu conheci um pouco. Mas, assim, era um time de primeira, de gente de muito valor e que pegou a bandeira que esses caras ergueram e conseguiram transformar em algo maior e melhor. O Steve Andreas, a Connie Ray Andreas, mais do que o Steve até, lá em Boulder, no Colorado. A Leslie Cameron, que foi esposa do Bandler, por isso que ela carrega o sobrenome. O Robert Dilts eu conheci, por algum tempo convivi, trabalhei com ele por um tempo curto. A Judith Delosier eu conheci de pouco, muito pouco, mais o Dilts. E a Linda Sommer é minha parceira histórica, é quase uma associada. A gente trabalhou muito tempo juntos, enfim, somos família, ok? Então, assim, o time dos primeiros que deram uma alavanca na PNL, eu tive acesso. E aqui estão os primeiros livros. Sapos em Príncipes foi o primeiro, depois Usando Sua Mente. A ordem pode não ser exatamente igual à cronológica, mas em importância, com certeza. Aqui tem vários deles. Enfim, são livros estruturais. Tem muitos outros, esses aqui são os primeiros, que não eram livros de fato, eram compilações que o Dilts fazia dos workshops práticos de demonstração que a dupla Bandler e Grinder fazia. E aí vocês têm o jovem, ainda cabelinho preto, Dr. Nelson Spritzer e o Dr. Richard Bandler, porque o Dr. Richard Bandler era doutor, era PhD, naquela época de psicologia, já tinha sido graduado. Eu era só um doutor naquela época, por enquanto, eu estava ainda esperando o meu outro doutor. E aqui eu estava treinando com o mestre, com o grande mestre. Portanto, o meu modelo de PNL é diretamente obtido em primária mão com a cabeça do Richard Bandler, o estilo do Richard Bandler. A modelagem é direta, com pouca perda, com pouco ruído. Aqui vocês têm o autógrafo do Bandler no meu livro, Sapos em Príncipes, original, e a data que isso foi feito. Aí alguém pode pensar assim, mas o que esse raio desse doutor está fazendo com essa história da PNL, se ele era médico? Naquela época ele era médico, e era mesmo. Olha aqui, ó. Aqui vocês têm uma série, aqui eu vou dar um pouquinho do meu currículo para quem não conhece. Aqui eu estou me formando em Capinzal, Santa Catarina, 1960, em Beabá. Eu estava entrando no primário, na escola Mater Dolorum, um grande prestígio. E aí, à direita, vocês vão ver que eu estou aqui como médico formado, recebendo o diploma do Dr. Mário Rigato, que era na época vivo e deu o diploma para mim, em 1978. E ele fez eu fazer o juramento de Hipócrates. Aqui vocês estão vendo uma proeza. Isso aqui não é qualquer um que pode exibir, eu posso.
Aqui eu estou entre os finalistas, o ano de 1985, os finalistas na cidade de Vancouver, Canadá, dos laboratórios do mundo inteiro de cardiologia, e eu concorri para um prêmio. E eu estava concorrendo com essa galera toda. E, obviamente, como vocês eu acho que já ouviram falar, eu ganhei. E aí eu recebo o prêmio aqui, ok? Eu sou provavelmente o único brasileiro que tenho esse prêmio, Inácio Chaves Award, que eu recebi em 1985, na cidade de Vancouver, Canadá. Aqui é eu, do lado do professor Rubem Rodrigues, do Instituto de Cardiologia, retornando do Canadá, chefe de serviço, professor de pós-graduação em cardiologia e mostrando o diploma para o professor orgulhoso do seu pupilo. Aqui tem aqui um resumo das duas pesquisas mais conhecidas minhas. Eu tive muitas, mas as aqui foram as mais conhecidas. A primeira é a implantação da MAPA, da monitorização ambulatorial da pressão arterial no Brasil. Fui eu que trouxe. Isso era erroneamente chamado de holter de pressão. Eu fui o primeiro brasileiro a trazer a MAPA para o Brasil. Eu sempre fui muito inovador. E aqui é o meu PhD, aqui é meu doutorado na nefrologia da Escola Paulista de Medicina, hoje UFESP, Universidade Federal de São Paulo, onde eu desenvolvi um trabalho inédito, trabalhando com o papel da vasopressina no controle da pressão ortostática, da hipertensão arterial, e a integridade funcional do sistema parasimpático. Vocês podem dormir sem saber isso. E aqui, a Miriam, minha filha, o meu sobrinho, o Otávio, que vai casar esse ano, já está velho o suficiente, e eu lá, com cabelinho pretinho, pretinho, assinando o meu livro. Eu já tinha 2 livros naquela época, o Pensamento e Mudança foi em 1991, se não me engano, ou 3, agora eu posso estar enganado, e o 5 foi o Novo Cérebro. Esse com certeza. O 93 é o Pensamento e Mudança e o 95 é o Novo Cérebro. É isso aí. E aqui, ó, Sharton, aqui eu queria conferir contigo. Essa galera não é a tua. É ou não é? Não, eu sou anterior a ela. Tu é anterior a isso. 94. Então eu vou corrigir, porque isso não é a primeira turma. Isso é a segunda turma ou a terceira turma. Mas tu vê, é a foto mais antiga que eu tenho da sala de aula, aquela salinha, tu te lembra, tá? Que era na Fernandes Vieira. Bem apertadinho. Aqui estão alguns dos meus livros que eu fui publicando. Aqui tem a sede velha, alguns de vocês conheceram. Velha não, a última, lá da Iguaçu, da casa, onde a gente fazia reuniões semanais, antes do Covid. Depois do Covid, esculhambou. Aí não deu mais. E aqui a Linda, minha parceira, minha amiga, enfim. E aqui é o livro que ela publicou. Ela hoje não faz mais aula de programação neurolinguística, ela já teve o Eastern, né, o Institute of PNL, né, o Instituto de PNL da Costa Leste, foi ela foi a primeira trainer mulher do Bandler. E ela ficou parceira nossa, da Dolphin Tech, minha, da minha família, enfim, a minha filha trabalhou com ela, morou com ela, e a gente tem uma relação muito próxima. Mas hoje ela não dá mais aula de PNL, ela tem uma empresa e ela trabalha com aplicação de padrões de PNL na área empresarial. E aqui eu sacaneando ela, né? Ela foi nos visitar, aí eu não tive dúvida de sacanear ela. Aqui é ela com o marido dela, que foi um dos também pioneiros da PNL, o Joseph Yeager, que não era muito popular, a gente não conhecia muito ele era mais moita, mas ele era um PhD de psicologia comportamental e um absolutamente bem dotado praticante de PNL, criou vários padrões, e aqui é ele, Joseph Yeager, eu e o meu filho. Eles estavam em Porto Alegre, eles visitavam a gente com frequência, e a gente visitava eles com frequência. Isso é só para dar uma cacifada, tá? Como é que a gente forma os nossos comportamentos? Aqui é que interessa mais, é a PNL em ação. Tu tem um rádio, ou se tu não tem, um dia tu teve, ou alguém que tu conhece teve. Bom, como é que faz para ligar um rádio? Bom, tu deve ter algum botão que liga.
Aí o rádio funciona. Aí tu tem lá o dial, não sei o quê, tem algum processo que vai acontecer para que a música saia. E daí tem uma hora que tu vai querer ir embora, tu vai querer desligar. E aí tem algum sistema de desligar. Às vezes o ligar e desligar é muito perto um do outro, embora sejam operações diferentes. O circuito não é exatamente igual. O processo é bastante dinâmico. Como é que tu sabe se o rádio está ligado ou não? Bom, tu deve ter algum tipo de informação. Se tu botar o volume muito baixo, tu pode ligar e não notar. Então é bom que tenha um LED, uma luzinha, que aí quando tu liga sem volume ou sem colocar numa determinada estação, o LED te avisa que o rádio está ligado, para tu não deixar ele ligado. Então tu tem um mecanismo de feedback que tu ligou. Como é que tu sabe que ele está processando o que tu está pedindo para ele? Digamos que tu entra num scanner digital e diz para ele, eu quero a banda 99.3 e dá um enter. Como é que tu sabe que ele está buscando? Deve ter um display, se for digital, que mostra que ele está buscando. Tem que ter um feedback da operação que tu está querendo que ele faça. E quando tu desliga, como é que tu sabe que ele desligou? Provavelmente aquele LED que tu ligou vai apagar quando tu apertar um determinado botão. Então tu tem um feedback quando acende, tu tem um processo e tu tem um desliga. Isto vale para um rádio, isto vale para qualquer coisa, qualquer processo. E aí tu vai me perguntar, mas processos humanos também? Sim. Comportamentos humanos também? Sim. Tu tem medo de falar em público, tu tem pavor de falar em público. Um cara, para ter medo de falar em público, ele tem que ter algo que liga, ele tem que ter algo que acontece dentro dele e ele tem que ter algo que desliga em algum momento, porque senão ele vai ficar com pavor 24 horas, não é o caso. Então, assim, quando ele vai falar, ou quando dizem que ele vai falar, algo liga. Quando ele está envolvido com o processamento de ter que falar ou de ir para falar, algo acontece. E quando ele se afasta da ameaça, desliga o sistema, ele volta ao padrão original, ao status quo, vamos lá, anterior ao medo. E existem avisos internos que são expressados externamente, são sinais, portanto, de quando que está ligado o medo, ou quando está sendo ligado. Quando começa o medo, existem sinais. Enquanto o medo está, existem sinais. E quando para de ter medo, existem sinais. Quando a gente vai trabalhar com programação neurolinguística, que é a cibernética aplicada às mudanças de comportamento ou de processos, a gente vai estudar se o problema desse cidadão que tem medo de falar em público é algo que liga, é o processo em si, é a falta do botão off, ou é como é que eu sei se é algo que liga? Pelo sinal. Eu vou saber pelo tipo de sinal que aparece se o problema está ali. Está no liga, está no processo ou está no desliga. Os sinais são o alvo da minha atenção. O ligar, processar e desligar são as etapas que eu estou interessado em estudar. Medo de altura. Algo liga esse medo. Existe um processo e algo desliga. Eu vou estudar. Enxaqueca funcional. Algo liga a enxaqueca. Existe um processo e existe um desliga. Todas as doenças psicossomáticas têm isso aí. É urticária atópica, ou é aquela nervosa. Então, algo liga essa resposta. Tem algo que mantém e tem o desliga. Eu vou estudar esses processos com atenção aos sinais. Estresse, burnout, ansiedade, algo liga. Não vem do vácuo. Tem um mecanismo, tem um processo e tem algo que deveria desligar e às vezes não desliga. Onde é que está o defeito? Aqui, por exemplo, a compulsão alimentar. Às vezes o defeito não é nem o que liga. Às vezes o defeito é no desliga ou no processo. Então, tem que ser localizado. Ou compulsão por compras, ou autossabotagem. Tudo isso é possível ser mexido.
Tudo isso é possível intervir. E isento de conteúdo. Eu não preciso saber a novela. Eu não preciso que tu me explique nada. Eu só preciso entender ciberneticamente o processo. Para isso, a gente faz mudança. E a mudança requer alguns elementos. Para que tu mude, é preciso que eu te ajude a entender onde é que tu está, onde é que tu quer chegar e o que te impede. E aí eu faço 4 perguntas. O que te impede é a primeira. O que tu precisa é a segunda. O que tu ganha não mudando e o que tu ganha mudando. E aqui vem um pulo do gato. O que tu ganha mudando vai dar mais o que tu ganhava não mudando. Vou repetir. O que tu ganha mudando vai dar mais do que tu ganhava não mudando. Aí o teu sistema, o cérebro, vai obviamente querer que tu mude, porque o que ele quer, na verdade, é ganhar o que ele já ganhava. E se ele vai ganhar mais, por que não? Para aprender PNL, para que aprender a PNL? Para que eu preciso aprender PNL? Bom, deixa eu te lembrar a inteligência artificial, que era o nosso tema original. A inteligência artificial, lembra desse quadro, é dados que viram informação, que gera conhecimento, que leva a soluções inteligentes com decisões e com ações. E aonde que entra a inteligência humana? Aqui, com esses 2 quadrinhos a mais. Os dados estão aí para computador ou para as pessoas, a informação é o dado organizado, a informação vira conhecimento quando ele tem algum tipo de propósito, com algum tipo de desenvolvimento, e o ser humano, a inteligência artificial, ainda não faz isso. O ser humano dá um salto criativo e tem uma sacada criativa, genial. Ele entende que esses 2 pontos ligados pode ser a melhor coisa do mundo. O computador, ele liga todos os padrões, mas ele não saca esta oportunidade aqui. Aí a sabedoria é quando tu consegue ligar esses 2 padrões. E aí tu faz soluções humanas mais inteligentes, decisões humanas muito mais inteligentes, com resultados mais inteligentes. E aí entra a PNL. A PNL, ela faz tudo isso que o computador faz. Ela gerencia as informações que tu tem, ela cria os padrões ou ajuda a entender os padrões que tu tem e ela aumenta a tua capacidade de sacar intuitivamente ideias novas e de traçar caminhos os mais elegantes, curtos e eficazes para conseguir o que tu quer. Conhecimento é ter as melhores respostas. Inteligência é fazer as melhores perguntas. E sabedoria é saber quando fazer as melhores perguntas. Para transformar informação em sabedoria é uma das aplicações da PNL. Não basta tu ter a informação, tu tem que ter sabedoria. Warren Buffett, meu herói, eu posso comprar qualquer coisa, mas eu não posso comprar o tempo. É a grande verdade. Para que eu vou aprender PNL? Eu vou aprender PNL para ficar mais sábio, para ter mais insights, para fazer coisa que a inteligência artificial não vai conseguir até agora, pelo menos, fazer por mim. Ou eu posso usá-la para mim, a meu favor, e para focar no que importa. Nenhum computador vai saber o que para mim importa. É eu que sei. E focar o que importa varia de pessoa para pessoa. Não tem fórmula para todo mundo. Warren Buffett investiu em 1952, no início da carreira dele, está aqui ele, jovenzinho, $100 num curso do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O Buffett diz até hoje que foi o investimento, não o curso, o investimento mais importante de todos que ele já fez. E ele é bilionário. E aí, se tu perguntar para ele que o curso foi excelente, ele vai dizer, ok, não foi lá o mais importante curso que eu já fiz na minha vida. Mas é que eu aprendi a investir em mim mesmo. Eu não era obrigado a fazer isso. Eu resolvi fazer e me aperfeiçoei. Competências da programação neurolinguística são basicamente essas 4 que a gente desenvolve no curso, programado agora para março, dia 19, terça-feira que vem. Mapas mentais, como formamos, como podemos mudá-lo. Conexões, negociação, persuasão, comunicação com influência.
a estrutura das mudanças, o estudo de como fazemos o processo cibernético aplicado à nossa maneira de pensar e, portanto, produzir mudanças de comportamento, de emoções, de decisões. E algumas ferramentas práticas de mudança. O que precisa para aprender PNL? Os veteranos que estão aqui sabem muito bem disso. Precisa curiosidade. É basicamente isso que precisa. Não precisa ter preparação prévia, conhecimento prévio. Precisa ter curiosidade. Querer entender melhor as coisas. Querer entender a si, querer entender os outros. E é uma curiosidade que dá um tipo de atenção como esse bebê está fazendo com a mãe dele. É um olhar deslumbrado, absolutamente devotado. É isso que a gente aprende a fazer em PNL quando trabalha com PNL. Não promete-se num curso de PNL os caminhos mais fáceis. Um curso bom de PNL não deve ser fácil, mas ele deve ser importante. Às vezes o caminho pode não ser muito fácil, mas ser aquele que é mais importante. E, obviamente, que nós não estamos competindo com ninguém, nós estamos competindo com nós mesmos, portanto, nós queremos melhorar a nós. Esse é o objetivo para quem faz um curso de PNL, especialmente comigo, né? E aí eu encerro aqui dizendo: não creia em algo porque um sábio diz, não creia em algo porque todo mundo crê, não creia em algo porque dizem que é divino, não creia em algo porque alguém crê. Creia somente no que você, por si mesmo, julgar verdadeiro. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, não conhece a PNL, enfim, o curso que está sendo oferecido é uma oportunidade, ele não é o único nem o último. Vai ter curso até presencial, mas vai ser em setembro, lá em Porto Alegre. Intensivo, segunda quinzena de setembro, datas a confirmar. Mas nesse momento é um curso via Zoom, online, ao vivo, PNL Raiz, comigo, iniciando terça que vem, 19 de março, indo até 6 de junho. O que tu precisa para te convencer de fazer o curso, se é que tu ainda não te convenceu? A mudança na vida que tu quer ter, acelerar essa mudança, com o curso tu vai ter aulas ao vivo, interação, portanto vai trocar ideia comigo, vai ter um desconto que é só para quem está aqui hoje, não vai ter desconto para mais ninguém, é só para quem está aqui, e vai ter um canal de chat aberto para a gente fazer um networking e continuar a conversa por um bom tempo, com apoio e com interação continuada. Grana, vamos falar de grana? Quem fizer a inscrição, quem estiver aqui na nossa Masterclass de hoje e quiser fazer o curso, vai ganhar um livro, um e-book, vai ganhar uma apostila, um curso de PNL de carreira, portanto, o acesso a um curso Hotmart vai ser disponibilizado, que é um específico, um pedaço, e vai ter o grupo de interação, cujo valor é inestimável, e vai ter a formação em PNL Practitioner com certificação internacional, que aqui nos Estados Unidos hoje está valendo ao redor de R$10.000, em torno de $2.000. Somando tudo isso, dá mais ou menos 11.297. Eu não vou cobrar de quem está aqui hoje, isto, obviamente, vai ter uma promoção. Para quem está assistindo a Masterclass hoje, e, portanto, o período de inscrição se encerra até amanhã, ao meio-dia, tudo isso por apenas 3 vezes de 1.559. Vamos abrir a lojinha. Para fazer a inscrição, o único meio é Pix, não tem cartão, eu moro nos Estados Unidos, é complicado. Então, Pix, está aqui a chave, é o celular e é o contato via WhatsApp também. Anotem, se você quiser, anota este número para depois tanto fazer o Pix quanto fazer contato, se você quiser fazer o curso. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, algo que ficou devendo, algo que você não entendeu, algo que você entendeu, mas não concorda? Por favor, agora é a hora. Tem gente na moita, tem gente escondida aqui dentro. O pessoal deve estar sem roupa, eu imagino que deve estar sem roupa, comendo sanduíche de mortadela, né, sem camiseta, aquela coisa, aquele sistema primitivo. Faz sentido tudo isso que eu falei, gurizada? Tem alguma informação nova para vocês?
Ok. Então tá. Então resta agradecer a presença de vocês, a honra de tê-los aqui. E espero fazer algumas lives e a gente poder se encontrar para manter esse nosso elo, tanto com os velhos como com os novos. Tenho muito prazer em reencontrá-los. E fiquem atentos, viu? O mundo está virado e é rápido. Daqui a pouco nós vamos ter eventos catastróficos aqui que a gente precisa tomar conta, precisa prestar atenção. É impressionante a velocidade. E a PNL é o instrumento de sobrevivência, tanto para prosperar quanto para se proteger. Quem tem PNL vai ter vantagem competitiva. Posso afirmar. Tá bom? Beijo no coração, se cuidem. Obrigado pela presença. Voltaremos. Tchau, tchau.